chegou aqui primeiro, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Eu sou a pastora Ramila, como o pastor Durval já apresentou. Me foi confiado hoje trazer uma palavra, a qual o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Amém? Aleluias. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8. O verso de número 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Glória a Deus. Apenas neste versículo nós entendemos e estudaremos e aprenderemos hoje, através do Espírito Santo de Deus, sobre o caminho para as bênçãos. Amém? Vamos repetir juntos? O caminho para as bênçãos. Amém? Às vezes a gente quer tanto bênção, a gente se preocupa tanto em ser abençoado ou em reconhecer a bênção do Senhor nas nossas vidas, o favor do Senhor nas nossas vidas, e nós esquecemos do caminho para vivê-las, de que é necessário um trilhar. E nós ficamos muitas vezes muito focados, muito voltados e por vezes até ansiosos para alcançar a bênção, para estar na bênção, para receber a bênção. Com isso, muitas vezes, nós fazemos duas coisas. Ou nós deixamos de viver o presente, de reconhecer a bênção que Ele é, ou nós, de fato, vivemos como verdadeiros espectadores. Porque nós podemos entender que há um presente, mas viver o tempo todo no futuro, ansiando a bênção esperada. Mas o Senhor, Ele quer que nós vivamos e reconheçamos a cada dia a bênção de estar vivos, o milagre diário, a bênção diária que Ele concede a mim e a você, o milagre e a bênção que é para cada rostinho desses que aqui estão, reconhecer que é uma bênção estar aqui hoje, que é favor de Deus que nos fez chegar aqui. Independente da maneira como nós chegamos, da maneira que nós estejamos nos sentindo, do que quer que nós estejamos enfrentando. O convite inicial era para que eu ministrasse uma palavra alusiva ao Dia da Mulher, como meu esposo até citou. E o Espírito Santo de Deus, Ele moveu o tempo todo para falar sobre bênçãos, mas de uma perspectiva muito desafiadora. E eu dizia: Espírito Santo, por que precisa ser nessa ordem? Eu adoro ir lá e falar coisas tão legais, né? Mas é sempre muito legal, como a gente brinca, é sempre muito maravilhoso a maneira como o Senhor nos ensina, nos repreende, nos encoraja e nos instrui. Porque o principal papel da palavra é nos instruir, né? Nos munir de poder, de respaldo, para que a gente viva aquilo que o Senhor nos ordenou viver, nos liberou para viver. Amém? Tá, dessa perspectiva nós temos um exemplo muito clássico, muito conhecido, que é o de Maria. Nós iremos conhecer hoje 3 exemplos. E através da vivência dessas pessoas, da vida dessas pessoas, do que nós já conhecemos dela na palavra, de cada uma delas, é que nós vamos receber a nossa porção e entender o verdadeiro caminho para a bênção, a maneira como o Senhor conduz, a maneira como o Senhor libera as bênçãos sobre as nossas vidas, e reconsiderar talvez a maneira como nós temos olhado para essas bênçãos, a maneira como nós temos lidado com elas, a maneira como nós temos reconhecido as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Maria,
ela é uma pessoa, foi uma mulher na Bíblia, dentre as tantas Marias, que era um nome, assim como hoje, extremamente comum. E nós estamos aqui falando especificamente da Maria, mãe de Jesus. Esta mulher que, ao receber a visitação de um anjo mensageiro, com a mensagem de que ela daria a luz ao Messias, naquele momento estava recebendo uma bênção, sim ou não? Uma bênção, eu vou gerar, eu serei a mãe do Messias. Ela é reconhecida até hoje por isso. Em algumas religiões ela é venerada e idolatrada por esse feito. Ela é reconhecida por Deus e por nós, através da palavra, como uma mulher agraciada, em quem o Senhor achou graça, liberou favor e escolheu para tal propósito. E tamanha essa graça. Mas no momento em que Maria recebeu essa informação, vocês acham que ela vibrou de alegria, que ela pulou, que ela se sentiu fortalecida, encorajada, animada? Ou como que ela se sentiu? Vamos imaginar agora Maria, uma jovem prometida em casamento, de repente recebe a notícia de que ela já tem no ventre um filho e será o filho de Deus. Imagina quantos conflitos, quantas perguntas, quantas preocupações chegaram ao coração de Maria. Eu posso sentir a perturbação, a inquietação, o desespero daquela jovem noiva. Como vai ser? O que as pessoas irão dizer? Será que o meu noivo ainda vai se casar comigo sabendo disso? Será que ele vai acreditar nessa história que foi um anjo que botou o menino aqui dentro, que eu estou intacta? Será? Imagina para aquela sociedade daquela época, como isso era absurdo, como isso era descabido e inaceitável. Como foi para Maria o processo que ela teve que passar, a dor que ela teve que enfrentar, o choro, a lágrima, a angústia, a aflição, as dúvidas, a ansiedade, a expectativa, o misto de sensações que essa mulher carregava dentro de si, de emoções, de pensamentos, de sentimentos. Eu imagino que ela não sabia o que fazer, para quem contar aquilo primeiro. Imagino que ela pensava como as pessoas reagiriam à medida que ela fosse revelando isso. Vão dizer que eu estou mentindo, vão dizer que isso é história minha, vão dizer que eu traí o meu noivo, que isso é conversa, ele não vai mais me querer, não vai mais me tomar em casamento. Mas Deus, ele não faz nada pela metade. O que o versículo 28 nos diz? Vamos ler mais uma vez? Sabemos que Deus age em todas as coisas, diga comigo, em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Maria gestar e dar à luz a Jesus não era o propósito dela, não era o propósito dos pais dela, não era o propósito do esposo dela, era o propósito de Deus na vida dela. E Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Mas sabe, para que a gente viva esse propósito, a gente precisa amá-lo de tal maneira e amar o propósito que Ele confiou a cada um de nós, de forma que a gente reconheça a bênção de passar todas essas aflições, todas essas angústias, todas essas inquietações, de lidar com todas as dúvidas que vêm junto com o pacote, que fazem parte do seu processo de preparação para viver a verdadeira bênção e o verdadeiro propósito para o qual Ele te chamou e te formou. Quantas vezes você se vê perturbado, perturbada por algo que é uma bênção do Senhor na sua vida, que é parte do cumprimento do propósito de Deus na minha e na sua vida. E como é que nós estamos? E como é que nós olhamos para isso? Nós reconhecemos essas circunstâncias, essas preocupações, essas dificuldades, essas provações como o caminho para a bênção, como o trilhar, como o processo necessário para que quando você chegar no ápice da sua caminhada, na sua linha de chegada, você usufrua
da verdadeira bênção e cumpra o propósito para o qual foi chamado, para o qual foi chamada? Quando nós estamos sentindo a dor, quando nós estamos sentindo a aflição, quando nós estamos com medo do julgamento, quando nós estamos com muitas incertezas, com muitas inseguranças, nós esquecemos de enxergar a bênção por trás daquilo. E nós fazemos com que esses sentimentos, com que esses medos, eles se agigantem diante da bênção grandiosa que nós acabamos de receber. Nós diminuímos o propósito, nós diminuímos a bênção e agigantamos o processo, agigantamos as pedrinhas do caminho. Nós tornamos o caminho mais íngreme, nós tornamos a caminhada mais árdua, mais pesada, mais difícil, porque nós tiramos os olhos de onde não deveríamos tirar. E embora Maria tenha passado por todos esses sentimentos que nós, humanos como ela, comungamos, vivemos todos eles, temos inseguranças, temos medos, temos incertezas, temos dúvidas, temos ansiedade, temos inquietação, temos planos, sonhos, sim ou não? Só eu, além de Maria? Temos ou não temos, igreja? Sim, nós temos, exceto se eu estou falando com algum robô. Ninguém aqui está isento de conviver com nenhuma dessas sensações, dessas preocupações, desses medos. Se eu sou jovem, eu tenho medo de me casar, embora eu queira. Se eu sou casada, eu tenho medo de ter filhos, embora eu queira. Se eu estou grávida, eu quero muito que o meu bebê nasça, mas eu tenho muito medo de como é que vai ser. Se vai ser normal, se vai doer muito, se vai ser uma cesárea, se eu quero passar pelas... São muitos medos, tudo, absolutamente tudo. E o que é que a gente faz? A gente olha para o difícil, a gente olha para a dor, a gente olha para o medo, a gente olha para a insegurança, a gente olha para a perturbação que aquilo causa. Ao invés de olhar para a bênção que é estar vivendo aquilo. Eu estou gestando, eu estou noiva, eu vou me casar, eu vou para o emprego que eu gostaria. Eu vou começar a faculdade que eu tanto me preparei e almejei. Nós tiramos os olhos da bênção e nos atemos ao caminho para ela, ao processo necessário para lhe forjar, para viver a verdadeira bênção e cumprir o verdadeiro propósito para o qual você foi chamado. E o Espírito Santo de Deus quer que nós olhemos para este exemplo, dentre tantos que a Bíblia traz. Eu escolhi apenas 3, mas a lista já estava em 5. Eu falei, não vai ficar um negócio, vou ficar a noite toda falando, vou falar 3. Amém? Nós temos muitos, nós temos uma infinidade aqui. Sabe, mas o Espírito Santo de Deus moveu Maria como um exemplo de mulher, que comungou e que mostrou a força que existe na obediência, em abraçar o propósito, em amar o Senhor, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Porque a Bíblia diz que todas as coisas elas vão contribuir juntamente para essas pessoas. Essas que olham para a bênção, independente do processo que ela teve que passar, independente do julgamento na sociedade que ela estava inserida, que ela teve que enfrentar, independente do parto sofrido, na condição, no local mais inapropriado onde ela foi dar à luz, ela enxergava a bênção de ser escolhida, a agraciada do Senhor para gerar o Filho de Deus. E o Espírito Santo quer que eu e você hoje mude o foco e olhe para a bênção. Qual é a bênção que o Senhor te concedeu? Foi constituir uma família. Olhe para a sua família como a bênção que ela é na sua vida. Não enxergue apenas os problemas que ela lhe traz. Isso é o caminho, é o processo. Educar dá trabalho, requer energia, repetição, repetição e repetição, até um dia a criatura entende que ela tem que comer de boca fechada, que ela tem que lavar a mão antes de comer, mas você repete, repete e repete e repete e repete. E isso é uma bênção, porque significa que você é mãe, que você é pai, que você foi capacitado pelo Espírito de Deus para educar e formar uma outra pessoa, que você tem alguém para transferir o amor por Deus, e tudo o que você está vivendo com esta pessoinha é o caminho, é o processo para a sua bênção e o seu propósito se concretizar na sua vida.
Mas nós temos andado com um foco desajustado. A gente olha para o quanto é exaustivo criar, o quanto é exaustivo educar, o quanto o mundo está complicado para ter filhos, o quanto o mundo está complicado para estudar determinada área, o quanto hoje é difícil abrir uma célula e colocar pessoas dentro da sua casa, que nem é sua. Nós estamos olhando para as complexidades e deixa de enxergar a bênção que era o seu lar ser chamado casa de oração. A bênção que é o seu lar ser um lugar onde vidas serão transformadas, serão libertas, serão curadas, serão salvas para a eternidade, onde um legado vai ser construído. Porque eu ia numa casa naquela rua, era pequenininha, mas Jesus ia naquele lugar toda quarta-feira. Toda sexta-feira, Jesus ia lá me encontrar. Eu saía diferente. Que legado você tem deixado? O que você tem feito com a bênção que o Senhor te deu? Ele te deu a bênção de ter uma casa. O que você tem feito com ela para Deus? Porque algumas coisas ainda não estão contribuindo para o seu bem. Será que você está amando de todo o seu coração? Porque o versículo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Talvez você ama, você foi chamado, mas você está vivendo para cumprir o propósito para o qual foi chamado para cumprir? Aleluias. Dito Maria e honrando a mulher, por citar o exemplo dela em primeiro lugar, eu quero falar um pouco sobre José. Aleluias. José, Gênesis 45, do 1 ao 8. Se você quiser só ouvir, pode, se não acompanha. Amém? A essa altura, José já não podia mais contar-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido por cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes reservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Diga comigo: propósito. Agora diga comigo: todas as coisas contribuem. Absolutamente. Olhando para o processo de Maria, ele foi árduo. E olhando para o processo de José, que é ainda mais conhecido na sua minúcia, que ainda é mais ensinado, mais ministrado, que acho que qualquer criança consegue dizer que ele foi vendido pelos irmãos como escravo, que ele foi lançado no poço, que ele foi traído pela mulher de Potifar. Perceba a caminhada para José chegar à bênção. Perceba o processo que foi para ele chegar à bênção. E percebam principalmente como ele manteve os olhos na bênção. Diga para o seu irmão: mantenha os olhos na bênção. O nosso problema está em tirar os olhos da bênção. Quando nós mantemos os olhos na bênção, tudo que nós estamos passando, nós entendemos e buscamos rapidamente compreender no Espírito Santo qual é o aprendizado, qual é a lição, qual é a contribuição que aquilo vai trazer para o propósito se cumprir. Porque Deus diz que todas as coisas contribuem. Então parece ruim, parece desgraça, parece miséria, vai contribuir. Não importa que pareça, ou não importa que você esteja diante de fatos. É uma miséria, é uma dor, é uma perda. Não importa, vai virar bênção. Vai contribuir de um jeito ou de outro, porque está escrito na palavra. E não foi dito por homens, foi dito por um Deus que é fiel para cumprir a sua palavra. Se lá disse que faz bem, você não vai viver por aí abatido, cabisbaixo, porque meu sonho morreu, porque acabou, porque é o fim. Não, isso aqui vai contribuir de um jeito ou de outro.
você vai olhar para a situação e vai dizer: isso aqui vai contribuir de uma forma ou de outra, porque está escrito em Romanos 8, verso 28. Declare a palavra viva, poderosa e eficaz, e creia nela para que ela se materialize na sua vida, porque sem fé nós não temos como agradar ao Senhor. É preciso declará-la com fé, para que Deus faça essa fé se tornar uma ação. Aleluias. Como José teve uma caminhada árdua, fragmentada, até que ele chegasse à bênção. Tal qual foi com Maria, tal qual foi com Paulo, com Davi, com tantas pessoas. Percebam quantas circunstâncias adversas José precisou enfrentar. Ele começa enfrentando um processo de traição dos seus irmãos, onde ele achava seu queridinho tão ingênuo, tão falando dos seus sonhos, da maneira como ele estava se vendo, tão ingênuo. E aí ele de cara tem que lidar com uma traição. O primeiro passinho da caminhada de José. A caminhada para a bênção, diz para o seu irmão, a caminhada para a bênção. Mas não significa que vai ser tudo flores nessa caminhada. Pelo contrário. Se você só caminhar por flores, quando você tiver que lidar com qualquer dificuldade, você não vai estar fortalecido o bastante. Os seus lombos não vão estar cingidos o bastante, resistente o bastante, firmado no Senhor o bastante, confiante o bastante, íntimo de Jesus, do Espírito Santo, o bastante. É por isso que a caminhada precisa ser árdua, é por isso que ela precisa ser um processo onde te forja, para que você chegue pronto, para que você possa dizer: eu combati o bom combate e eu guardei a fé. Eu não desisti, eu não retrocedi na minha caminhada, eu não fiquei preso olhando para aquele passinho da traição, eu não fiquei olhando como Maria para o passinho do julgamento. O primeiro passo da caminhada de Maria foi o julgamento. Ela mesmo começou a se autocondenar, achar que ninguém ia acreditar que ela engravidou pelo Espírito. É bizarro ouvir isso. Imagine aquela época. Que loucura, quanta zombaria ela não deve ter enfrentado. E José, na sua ingenuidade, quando começa a se abrir, a falar do que Deus já começa a lhe revelar, das suas bênçãos, dá o primeiro passinho na caminhada. Ganha uma bela de uma traição de todos os seus irmãos. Não foi de uma pessoa. Ah, porque fulaninho me traiu. Não foi a renca inteira. Foi no atacado. Todos os seus irmãos o traíram. Todos eles concordaram em lançar José no poço. Todos eles concordaram com a mentira que contaram para o pai de José. Todos eles concordaram em vendê-lo como escravo para o Egito. Ele foi traído por todos. E esse só foi o primeiro passo da caminhada. Diga para o seu irmão: toda caminhada começa com o primeiro passo. E aí, como é que está sendo o seu primeiro passo? Talvez você começou com uma traição. Talvez você começou com uma rejeição. E você vai parar no primeiro passo? Pergunta para o seu irmão: você vai parar no primeiro passo? Deus não chamou covarde. Deus não chamou medroso. Ele te deu espírito de ousadia, não foi de medo. Deus não te chamou para voltar atrás. Ele te chamou para prosseguir para o alvo. Você não tem a opção de voltar, você tem a opção de prosseguir. Guiado pelo Espírito Santo, guiado pela palavra, guiado pela determinação de fé num Deus que faz tudo contribuir para o seu e para o meu bem. Diga para o seu irmão: a traição foi o primeiro passo de José. É triste. Mas não parou por aí, não. Depois ele enfrentou a adversidade da calúnia. No primeiro momento ele foi vendido como escravo e, tendo todas as suas habilidades e talentos reconhecidas, ele foi reaproveitado, foi parar lá na casa do Potifar, um general de Faraó, que todo mundo conhece. E num dado momento, aquela linda, abençoada esposa do Potifar o calunia. E é o momento em que ele vai parar na prisão. Diga: o segundo passo de José: calúnia. Tá encorajadora essa caminhada, não tá? Fala sério. Que caminhada deliciosa, leve.
Primeiro passo, uma traição. Segundo, uma calúnia. Terceiro, prisão. E o negócio vai só melhorando. Vai melhorando? Vai melhorando, igreja? Melhora não. Demora mais um bocadinho. Tem mais umas circunstâncias adversas. Tem mais uns passinhos. Tem mais uns processinhos. Até ele ter capacidade de, no momento de receber os seus irmãos, dizer isso aqui, ó. Curadinho. Cheinho de Jesus, assim com ele, ó. Foi por causa da caminhada, diga para o seu irmão, é por causa da caminhada, viu? É por causa da caminhada, minha senhorinha. É por causa da caminhada, viu? Não parou ainda não, tem mais processo. Mas é para você ficar assim, ó. E quando chegar o momento do propósito se cumprir, você vai dizer: foi por isso que eu vim antes. O Senhor me mandou adiante de vocês. Foi para lhe preparar. Eu aqui estou, queridinho, aqui estou, queridinha. É para isso. A caminhada não vai ser leve, saborosinha, não. Se você ficar olhando para a traição, se você ficar olhando para a calúnia, se você ficar olhando para o julgamento, se você ficar olhando para a prisão. Mas se você olhar para Deus, se você olhar para o propósito, se você conseguir enxergar a bênção onde ninguém consegue enxergar, aí você vai vivê-la efetivamente. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Aí você vai ser forjado como Maria foi, ao ponto de glorificar quando deu à luz num estábulo, no meio de um monte de animal fedorento, a bosta de cavalo. Aí você vai ficar feliz quando receber aquele bando de traidor que você podia fulminar se você não tivesse cheio do Espírito Santo de Deus, e dizer a eles: meus irmãos, sou eu, mas o Senhor preparou tudo. Ele me mandou antes de vocês para eu ajudá-los. Ninguém vai passar fome. Não se preocupem, eu estou aqui. Quantos de nós temos coragem e estamos sendo preparados e forjados na caminhada para quando chegar no momento ter a postura de José, a postura de Maria? Se você não entendeu ainda que a sua caminhada está árdua, começa a olhar para a bênção, começa a enxergar o quão grande é a bênção que você vai experimentar. Sabe por quê? Porque quanto mais estreita a tua caminhada está, maior é a capacidade que você está recebendo de Deus, e maior ainda será a bênção e a glória dele sobre você. Vejam o que Deus fez com Maria. Vejam o que Deus fez com José. Olhe para o que Deus está fazendo na sua vida. Olhe para o que Deus está fazendo com você. Depois da traição, depois da calúnia, depois da prisão injusta por essa acusação infundada que essa mulher levantou contra ele, chega um momento em que ele já está começando a ficar pronto. Diga para o seu irmão: está começando. Está começando. Amém? E aí quando está começando, aparecem os sonhos. Quem lembra? Lembra lá do primeiro sonho que ingenuamente ele contou para os irmãozinhos? E aí agora lá no momento em que Deus vai dizer assim: eu agora te vi, agora você já está com um lombinho joinha. Vamos começar. Vamos começar a dar um pouquinho de leveza na caminhada. Vamos descer um pouquinho agora a ladeira, que já subiu um bocado. Agora vamos começar a nos preparar para viver a bênção. Porque na prisão ele não murmurava, na prisão ele era excelente, ele continuava honrando a Deus, ele continuava cuidando, ele continuava entregando o seu melhor, ele continuava sendo quem ele era. Nós temos o hábito de, quando nós estamos enfrentando alguma coisa, nós queremos nos igualar ou nos equiparar às pessoas que estão de repente nos provocando aquele dano. Nós queremos nos comportar da mesma maneira, nós nos esquecemos de quem nós somos. E o lindo é que em nenhum momento ele se esqueceu de quem ele é. Em nenhum momento ele deixou de ser o José, que temia ao Senhor, que foi ensinado por seu pai, que confiava, que entendia que precisava ser justo, ser correto, ser honesto e dar o seu melhor em tudo que ele fazia. E nessa caminhada, diga para o seu irmão, nessa caminhada, a gente não pode se esquecer de quem nós somos em Deus, de quem nós estamos sendo construídos, forjados e formados em Deus. Ele não se esqueceu. E por isso Deus não se esqueceu dele e fez com que todas essas coisas contribuíssem para que ele ascendesse ao governo do Egito. Aleluias. Há lugares em que o Senhor quer levar a cada um de nós. Há bênçãos que ele quer nos entregar, que nós já estamos com elas. Mas nós estamos caminhando ao ponto de estarmos prontos
para recebê-las, de ocupar tais postos. Porque se Ele nos entregar nesse momento da caminhada em que nós estamos, nós vamos nos perder. Nós vamos olhar para outro, guardas, prendam-os. Hoje vamos degolar todo mundo. Me lançaram no poço, depois me tiraram do poço, me venderam como escravo, esse bando de miserável. Vambora, agora eu sou governador do Egito, eu mando em tudo. Se ele tivesse assim um pouquinho na carne, talvez ele pudesse, não, vai todo mundo agora ser meu escravo. Vão me servir, vão apanhar todo dia, vão trabalhar de dia e de noite. Queridos, sem Deus a gente não faz nada mais, nada menos do que isso não, viu? Não pense que você é um pouquinho crentinho a mais do que eu não, porque eu sem Jesus era o mínimo que eu faria e José também. Mas é o temor do Senhor que nos capacita a perdoar, a curar, a ser agente de transformação, porque José passou um processo em que ele recorria para o Senhor todos os dias. Era para os pés de Jesus que ele ia, era para os pés de Jesus naquela prisão, era para o Senhor, era para o Todo-Poderoso que ele orava, que ele falava, que ele clamava, que ele invocava, até que em dado momento o Senhor disse, agora a gente está íntimo bastante, é agora que vai virar. E é quando ele é levado para decifrar o sonho de Faraó, e é quando ele começa efetivamente a ser preparado e designado a viver o propósito para o qual o Senhor o permitiu lá atrás ser lançado, traído, caluniado, preso, agredido. O que você está passando, meu irmão? Entenda o que o Espírito de Deus está falando comigo e com você hoje. Você está passando pelo quê? Ei, a história de José, a de Maria, é só para a gente trazer para a gente mesmo, a aplicação prática. Eu estou vivendo o que hoje? Hoje eu estou com uma luta financeira. Hoje eu estou com uma luta nas minhas emoções. Hoje eu estou com uma dificuldade no meu trabalho. Eu estou com uma dificuldade na minha aprendizagem, na minha escola. Eu estou com uma dificuldade nisso. Eu estou com dificuldade no meu casamento. Eu estou com um problema com a minha família, com os meus filhos, com os meus pais. O que você tem? Qual é o passinho da caminhada que você está hoje vivenciando? Olha para ele e diga, isso aqui é uma bênção. Isso aqui vai contribuir para o propósito do Senhor na minha vida. Isso aqui parece ruim, mas é bênção de Deus. É propósito de Deus para que eu fique pronta para viver o que Ele me confiou viver. Aleluias. Você pode glorificar o Senhor no seu lugar. Aleluias. Pense um pouco sobre o que você tem vivido, sobre qual passo da caminhada você está encarando hoje. E você estava olhando para isso como um sofrimento, como uma dor, lhe enxergando como uma vítima, como alguém que o processo nunca termina, como alguém que a dor parece que nunca vai acabar, como alguém que parece que Deus não está vendo o que você está passando. Ei, Ele está vendo, Ele está permitindo, e Ele está fazendo isso convergir para o seu bem. Pode dizer aleluia mais uma vez, glória a Deus. Porque eu disse no Espírito que Deus está fazendo com que a sua dor, a sua dificuldade, a sua adversidade contribua para o seu bem. E eu não estou aqui falando palavras ao vento, eu não estou aqui ministrando uma palestrinha motivacional, eu estou aqui declarando a palavra viva de um Deus vivo que lhe atraiu até este lugar por favor e misericórdia com a sua vida e que está aqui hoje para ser lembrado disso, para mudar a sua visão, para ajustar o seu foco, para ajustar a sua fé, para te fazer olhar da perspectiva correta, para te fazer dar glória pelo processo, pela etapa da caminhada que você está vivendo. Foi para isso que Ele trouxe eu e você aqui hoje. Foi para fazer daquela julgada, daquela condenada, daquela impura, como ela foi vista e intitulada na sua sociedade, a mãe do Messias, do Filho de Deus, a agraciada. Foi para contemplar e ser lembrado e rememorado que Deus fez com José, levando ele da prisão, levando ele do poço, levando ele da escravidão ao governo do Egito. E foi para te fazer lembrar
que Jó foi levado das perdas à porção dobrada. Aleluias. Jó 42, do 10 ao 17, traz para nós uma síntese do que Deus fez na vida de Jó. Todo mundo também, igualmente com o caso de José, de Maria, sabe que Deus restituiu e restaurou por completo. Mas se a gente ficar olhando da perspectiva de que Deus apenas restituiu e restaurou, você acha que aquilo aconteceu sem estar no controle de Deus, acha que aquilo aconteceu sem a permissão de Deus. Mas quando Romanos 8:28 nos diz que todas as coisas contribuem para o nosso bem, para o bem dos que amam a Deus, ele está dizendo que Deus tem parte com o que você viveu ou está vivendo. Eu disse que é Deus, viu, gente? Não é o diabo, não. É Deus. Aleluias. Glória a Deus. Deus, ele tem parte com o que você está vivendo. Você não está vivendo isso sozinho. Não está desapercebido aos olhos e aos ouvidos dele, não. Aleluias. Não está. As perdas de Jó passou pelo sofrimento intenso de perder todas as suas posses por ser um homem próspero na sua região. Jó perdeu a sua família, Jó ia perdendo a própria vida com a sua saúde numa condição extremamente precária. E o Senhor restitui por completo a vida de Jó. A Bíblia diz que Deus entregou a Jó uma porção dobrada. Ele perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu tudo. E não foi assim não, eu fui ficando pobre. Não, a Bíblia diz que ele perdeu tudo num dia. Sim ou não? Foi num único dia. Num só dia. Agora imagina como fica um ser humano, como eu e você, pensar em perder tudo o que você tem. Talvez você não tenha muita coisa, não seja muito difícil para você pensar perder. Ou talvez você seja muito apegado a alguma pouca coisa que você tenha. Mas talvez você tenha filhos, talvez você tenha esposo, esposa, pais. Pessoas das quais você ama e quer ter perto, quer bem. E perder todas elas num único dia. Agora imagine como você ficaria. Olha que caminhada leve, né? Perder tudo. Uma balela. O primeiro passinho de José foi uma traição. O primeiro passinho de Maria foi um julgamento. E o primeiro passinho da caminhada de Jó foi perder tudo. Num só dia. Como é que nós reagiríamos? Naturalmente a maioria de nós quer parar, quer se entregar, porque não restou nada. Você olha para um lado, olha para o outro e não há mais nada. E não bastasse isso, você é acometido por um sofrimento agora físico. Agora é o seu corpo que vai passar por um processo. Porque não basta as emoções desse homem, não basta os sentimentos desse homem, não basta a mente dessa pessoa com toda essa perda de forma abrupta. Ele agora está acometido fisicamente. Doente, leproso, definhando, apodrecendo. Aleluias. E você está achando a sua caminhada difícil. Você está dizendo, meu Deus, por que tem que ser tão complicado? Por que tem que ser tão difícil? Por que demora tanto? Aleluias. O Espírito Santo de Deus está falando conosco. Ele quer que a gente olhe para a nossa caminhada com acolhimento, com afeto, enxergando Deus no mais difícil, no mais adverso, no mais pesado, no mais complicado que os nossos olhos possam fazer parecer. Mas se você olha da perspectiva de Romanos 8, verso 28, a coisa muda. Porque você está com foco no lugar certo, na pessoa certa. E não vai retroceder. Amém? Jó, em meio às suas perdas, em meio à doença, em meio à dor, ele não parou. E ele experimentou da bênção. Primeiro o Senhor concedeu ali um bálsamo, um refrigério, lhe enviando os amigos como intercessores. Aqueles amigos de Jó estão lá em Jó 42, verso 10. A Bíblia traz que nesse verso eles oram por Jó.
E nesse momento ele começa a ganhar um pouquinho de impulso, um pouquinho de refrigério, para se preparar, diga comigo, se preparar para a bênção, para o propósito, para o ápice daquilo que o Senhor o fez, o preparou e o permitiu passar para que chegasse, para que tivesse capacidade, como José teve, como Maria teve, de lidar com tamanha bênção, de lidar com tamanha porção, porque ele era muito próspero, muito, e o Senhor duplicou as suas bênçãos, as suas posses, a sua saúde, a sua família, os seus filhos, as suas alegrias, os seus sentimentos, as suas emoções. O Senhor restaurou. A Bíblia diz que houve uma restauração. Não havia mais a dor da perda, havia a memória da perda. Ele olhava para a perda como uma caminhada. Ele dizia: eu passei aquele degrau, eu passei aquele degrau, eu passei o degrau da perda material, eu passei o degrau da perda afetiva, eu passei o degrau da dor, eu passei o degrau da enfermidade, eu passei o degrau do abandono, mas eu recebi o degrau do consolo, dos ajudadores, da intercessão. Eu recebi a restauração da minha saúde, eu recebi a restauração do meu vigor físico, do meu vigor emocional, eu recebi a restauração da minha mente, das minhas emoções, eu recebi em dobro todas as minhas posses, eu recebi a restauração dos meus filhos, eu me tornei pai de filhos novamente. O Senhor restituiu tudo em dobro a Jó. E Jó responde da maneira linda e preparada, tal qual José, tal qual Maria, tal qual Davi, tal qual Paulo. Será que você pode dizer seu nome? Tal qual Ramila. Profetiza que você vai ser forjado, que você está sendo. Aqui não tem nenhum que não esteja. Não tem um que não esteja nesse momento sendo forjado e sendo forjada pelo Senhor numa caminhada, para que o propósito que Ele confiou a cada um de nós se cumpra. Porque Ele só trouxe aqui aqueles para os quais Ele chamou e confiou e entregou um propósito. E está nesse momento numa etapa da caminhada que precisou ser lembrado pelo Espírito Santo de que é para parar de olhar para a caminhada como uma maldição, como um castigo, como uma dificuldade, como algo que não passa, como algo que não termina, como algo que não acaba, como algo que é muito difícil. Declara agora, olhando para essa dificuldade: você vai contribuir para o meu bem. Você só está acontecendo porque é necessário que eu seja pronto para receber a bênção. Você só está acontecendo para contribuir para o meu bem, porque eu amo o Senhor. E não retroceda no seu amor e na sua decisão de amar e de servir ao Senhor. Aleluias. Não retroceda. Não foi diferente com Davi. Davi veio de uma situação, o Senhor tirou ele de uma situação de zombaria, de subestimação, de desprezo ou de menosprezo, onde ele era o menor da casa do pai, o ruivinho, o pequenininho. Vixe, está aqui os filhos tudo, está tudo. Que o tanto de homem forte, bonito, soldado. É verdade. Chama o outro lá, ainda tem mais um, aquele lá, que ninguém nem lembra que ele existe. Ei, ele saiu do anonimato. Jesus pegou ele lá. Fala: Deus está me vendo. Bate em você e diga: Deus está me vendo. Deus está vendo cada um de nós. Ele viu Maria, ele viu José, ele viu Davi. Ele está vendo. Deus te vê, não importa onde você esteja. Ele viu Maria Madalena lá em Magdala. Ele viu lá no lugar do esquecimento, no lugar da miséria, no lugar do abandono, onde ninguém iria, onde ninguém veria, onde ninguém se importaria. Mas Deus se importa, Deus vê. E se está onde está, é porque faz parte da sua caminhada. Dê esse passinho com alegria. É o passinho do esquecimento, é o passinho do abandono, é o passinho da rejeição, é o passinho da dificuldade afetiva, é o passinho da dificuldade financeira, é o passinho da provação na sua fé, é o passinho da confiança. Que passinho você está dando hoje na sua caminhada? Você precisa achar, você precisa sair daqui hoje com esse entendimento muito claro. Diga: Espírito Santo. Diga: Espírito Santo. Se você quiser saber, é claro. Diga: Espírito Santo, me mostra em que passo da minha caminhada eu estou hoje. Me livra do passo do engano.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, se o engano tiver traçado para fazer parte da sua caminhada, você vai aprender grandes lições com o engano e não vai se deixar enganar mais. Mas olhe para ele e olhe para si com compaixão. O Senhor está falando com alguém especificamente. Olhe para si com compaixão, porque o Senhor tem compaixão e misericórdia de ti. Você também precisa ter. Olhe para si com compaixão. Se perdoe, porque você foi perdoado por Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Chega de autocondenação. Deus está te vendo. Se você se deixou enganar, não é porque você é bobão ou bobona. Foi porque Deus permitiu e traçou este engano na sua caminhada. Isso é para te forjar. Não é para você parar em autocomiseração, em autocondenação, em autojulgamento. Pratique compaixão para consigo e continue, porque tem mais passos pela frente. Não parou por aí não. Não parou por aí. Mas vai contribuir para o teu bem. Aleluias. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluias. São muitos, muitos exemplos. Aleluias. Quantos eu conheço até aqui entre nós, dos quais o Senhor já moveu, o Senhor, eu já